pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na aulinha de hoje eu trago uma peça bem bacana pra vocês, tá? Uma peça muito fácil, já coloquei minha etiqueta da M2 Personal Laser. E todas as informações dessa etiqueta eu vou estar deixando na descrição do vídeo, pessoal, e tá tendo promoção lá na M2. Pessoal, deixa eu mostrar o modelinho de hoje. Mas antes de eu mostrar, eu quero agradecer a vocês que sempre estão aqui conferindo os vídeos do canal. Meu muito obrigado. E para vocês que estão chegando, pessoal, seja muito bem-vindo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Agora eu vou mostrar esse lindão para vocês. Pessoal, olha que belezinha. Esse é um centro de mesa, vocês podem estar usando também como tapete. Aumentando aqui no centro, no passo a passo eu dou dicas para vocês aumentar. Trabalhei aqui com os fios da Têxtil Piratininga, que é o fio 100% agudão. Deixa eu mostrar os detalhes aqui pra vocês. Eu tô encantada, ficou uma belezura. Pessoal, eu já tenho um tapete retangular desse mesmo modelinho aqui. Pra quem quiser fazer o joguinho, eu vou estar deixando a videoaula do tapete retangular no primeiro comentário desse vídeo, tá certo? Olha que belezinha que ficou, pessoal. Deixa eu colocar aqui o vasinho pra vocês verem. Eu gostei bastante, olha isso. Bem delicadinho. E espero muito que vocês gostem também, tá? A aulinha de hoje é dele. Eu vou passar as medidas rapidinho pra vocês. A minha peça, pessoal, ela ficou com 70 centímetros de comprimento, de diâmetro, perdão, 70 centímetros de diâmetro e pesando 490 gramas, tá bom? Ele é uma peça bem fácil, eu gostei bastante. Dá pra vocês aumentar aqui no centro. E se vocês gostou dessa peça, eu peço a vocês que compartilhem com nossas amigas crocheteiras, com os grupos de crochê que vocês fazem parte, que vai me ajudar por demais. Pessoal, só lembrando, para quem quiser fazer o tapetinho retangular, já vai estar disponível e tá aqui, ó, no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se gostar demais dessa aulinha, compartilhe se puder, se inscreva no nosso canal. Eu vou estar deixando vocês com passo a passo demais desse lindão. Pessoal, para fazer o meu trabalho, eu vou usar essas três cores aqui dos fios da Têxtil Piratininga, ó. Deixa eu mostrar um por um. Esse daqui, esse verde lindo, olha que lindo, pessoal, é o verde peça abacate, tá? E vou usar também o verde musgo. Esse fio é fio 6, esse cone aqui é de 800 gramas, esse daqui é de 400 gramas, também é fio número 6, tá bom, pessoal? E eu vou usar o cru, que é esse daqui, ó, fio número 6 também, esse cone é de 1 quilo. São essas três cores que eu vou usar para fazer o meu trabalho. A agulha que eu vou estar usando é a 3,5. Pessoal, se vocês quiserem adquirir os fios da Têxtil Piratininga e não tem na cidade de vocês, vai aqui na descrição do vídeo que eu vou estar deixando o contato do Barbantes e Linhas, pessoal. Podem chamar lá. Tem um WhatsApp para contato e também tem um site, tá? Tem muita cor legal desse barbante, tanto do barbante peça quanto do barbante Olinda, que são cores maravilhosas. Eu super recomendo esse barbante, que é muito bom. Tá bom, pessoal? Esses são os fios, são todos fios número 6, tá bom? Agora eu vou deixar vocês com o passo a passo. Pessoal, antes da gente começar, ó, eu vou fazer toda a minha base na cor cru, só que eu já tenho essa base gravada na cor chantilly, tá bom? Eu vou estar deixando todo o passo a passo pra gente adiantar a aulinha, porque é os mesmos pontos, é a mesma contagem, é as mesmas carreiras, eu já tenho gravado aqui num centro de mesa, então eu vou estar utilizando. Vocês vão ver essa base na cor chantilly, só que nossa base a gente vai trabalhar na cor cru, tá bom? Se vocês verem aí, podem seguir todo o passo a passo. E olha que linda que ela ficou. Eu vou estar deixando passo a passo a seguir. Daqui a pouco eu volto para mostrar ela para vocês. Ó, vou iniciar aqui com o fio na cor chantilly. Vou fazer uma laçadinha aqui entre os dedos. Quem não gosta de iniciar com anel mágico, podem fazer aí umas 5 correntes. Vou puxar esse fiozinho aqui para dentro. Agora eu vou pegar aqui, eu vou fazer 2 correntinhas para um ponto alto e mais uma corrente para virar. Volto aqui dentro, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, volta aqui dentro, perdão, um ponto alto. Uma corrente, volta aqui dentro, um ponto alto. E assim, pessoal, a gente vai fazer um ponto alto separado por uma corrente até completar o total de 12 pontos, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó,
12 pontos separado por uma corrente. Agora eu venho aqui, ó, puxo esse anelzinho mágico até esse fiozinho, perdão, até fechar o círculo mágico, aí fica assim bem fechadinho. Pulo uma e venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu venho com um ponto baixíssimo aqui, ó, para esse espaço e faço aqui um ponto baixíssimo. 2 correntes para meu primeiro ponto, volto aqui dentro, trabalho um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo espacinho de correntinhas, ó, entre um ponto e o outro, trabalho 2 pontos. Uma corrente, vou aqui no próximo espacinho, trabalho 2 pontos. E assim a gente vai trabalhando uma corrente para cada espacinho desse, entre um ponto e o outro, eu trabalho 2 pontos. E assim, pessoal, vocês vão fazer a volta toda, ficando com 12 grupinhos. Prontinho, pessoal, fiz 2 pontos em cada espacinho de corrente, ó. Agora aqui, pra finalizar, eu não vou fazer correntinhas, ó. Eu vou vir aqui, ó, tem esse ponto, primeiro venho na segunda corrente, puxo. E aqui eu faço um ponto baixo pra gente finalizar e já ficar aqui no centro, aqui, ó, da nossa peça, tá vendo? Feito isso, eu subo 2 correntes e volto aqui, ó, nesse espacinho, trabalho aqui mais 2 pontos. Ficando com um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, vou no próximo espaço, trabalho 3 pontos. Uma corrente, no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos. E assim, ó, para cada espacinho de correntinha, eu vou trabalhar bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui toda a sequência, fiquei com 12 grupinhos de 3 pontos separado por uma corrente. Agora aqui, ó, eu venho aqui, ó, insiro a minha agulha aqui, puxo o fio e finalizo essa carreira com um ponto baixo, porque a gente já fica aqui, ó. Feito isso, eu subo 2 correntes e venho aqui nesse espacinho, trabalho aqui mais um ponto alto. Faço uma corrente e volto aqui no mesmo espacinho, trabalho mais 2 pontos. Ficando com leque. Agora, a gente vai trabalhar leque nessa carreira, ó. Uma corrente, no próximo espaço, outro leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente, vou pro próximo espaço e vou repetir o meu leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente, vou para o próximo espaço e vou repetir o leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. E assim, pessoal, a gente vai fazer toda a volta. A gente vai ficar com 12 leques assim, eu vou fazer os meus e já volto. Prontinho, eu fiz aqui os 12 leques, ó. Ficou em todos os espacinhos, ficou leque. Agora, para finalizar, pessoal, sempre vou finalizar com um ponto baixo, para mim não ficar caminhando aqui entre o meu trabalho, sempre começar aqui, ó. Eu venho aqui, ó, pular primeiro, venho na segunda corrente, puxo o fio e faço um ponto baixo, ó. Aqui eu já finalizo e já fico com um espacinho. Subo aqui, ó, 2 correntes e venho aqui no mesmo espaço, trabalho outro pontinho alto, ficando com um bloquinho aqui. Uma corrente dentro do nosso leque, outro bloquinho de 2 pontos. Uma corrente, aqui, ó, entre um leque e o outro, trabalho 2 pontos. Uma corrente dentro do nosso leque, trabalho 2 pontos. Sempre uma corrente de espaço entre o leque e o outro, ó, trabalho 2 pontos. Uma corrente e dentro do leque 2 pontos. A gente vai trabalhar bloquinho de 2 pontos separado por uma corrente em todos os espaços de correntinha e dentro do leque. A gente vai ficar com um total de 24 grupinhos assim, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz os grupinhos, fiquei com 24 grupinhos de 2 pontos separado por uma corrente, ele dá uma emborcadinha, ó. Agora aqui, ó, sempre para finalizar, eu vou fazer a mesma coisa. Não faço corrente, venho aqui nessa correntinha aqui onde eu subo aqui, as 2 correntes, venho na primeira, ó. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e volto aqui, ó, nesse espacinho, trabalho mais 2 pontos. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, trabalho mais 3 pontos. Aqui, essa carreira vai ser formada por bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, ó. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar
em toda a volta da nossa peça. Onde tem espacinho de uma corrente, vai ser bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui todos os grupinhos, fiquei com 24 grupinhos de 3 pontos, separado por 2 correntes. Agora eu venho aqui, pessoal, sem correntinha, sempre pra finalizar vai ser assim, ó. Eu tenho essa corrente, venho, ó, pular a primeira, venho na segunda, puxo o fio e só faço um pontinho baixo, que é pra gente sempre iniciar do mesmo lugar. Vou subir 2 correntes e volto aqui, ó, no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos. Faço uma corrente. Volto aqui no próximo espaço, trabalho 3 pontos. Essa carreira, pessoal, vai ser igualzinha à carreira anterior. Eu vou fazer bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, em todo os espacinhos de uma corrente. Uma corrente no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos. E eu vou fazer assim em todos os espacinhos, ficando com um total de 24 grupinhos de novo, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui todos os bloquinhos, fiquei com um total de 24 grupinhos de novo. Chegando aqui, a mesma coisa, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa correntinha, puxo e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes, venho aqui, ó, nesse espacinho, trabalho um ponto alto. Uma corrente, venho aqui, ó, no mesmo espacinho e trabalho 2 pontos. Essa carreira, eu vou repetir a carreira do leque, tá, ó. Feito isso, uma corrente, venho para o próximo espacinho, vou repetir o leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Feito o leque, eu faço uma corrente de espaço de novo e vou aqui para o próximo espacinho, vou repetir o leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos aqui no mesmo espacinho, formando o leque. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar em cada espacinho de corrente, vai trabalhar o leque, sempre separado por uma corrente, e cada espacinho desse vou fazer o leque de 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Feito o leque, eu faço uma corrente de espaço e já pulo para o próximo espacinho e vou fazer novamente o leque. E assim vocês vão ficar com 24 leques. Eu vou fazer o meu e já volto para a próxima carreira. Prontinho, pessoal, fiz toda a carreira de leque, ó, fiquei com um total de 24 leques. Agora aqui, ó, para finalizar, ó, vai ser sempre igual. Eu não faço corrente, ó, desmanchei. Venho aqui, eu tenho a primeira, venho na segunda corrente, puxo e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e volto aqui e trabalho um ponto alto. Uma corrente dentro do nosso leque, eu trabalho 2 pontos. Uma corrente, no próximo espacinho, trabalho 2 pontos. Uma corrente dentro do nosso leque, 2 pontos. Uma corrente no espacinho que separa um leque do outro, também 2 pontos. E essa vai ser a sequência, pessoal. Vou trabalhar bloquinho de 2 pontos, separado por uma correntinha, em toda a extensão aqui da nossa peça. Uma corrente, entre um leque e o outro, 2 pontos. Vocês vão fazer todo o contorninho e eu volto aqui pra gente finalizar e subir a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal, finalizado toda a carreira, essa é a minha carreira de número 9, ó. Fiquei com um total aqui de 48 grupinhos de 2 pontos separado por uma corrente. Agora, pessoal, eu venho aqui, ó, vou finalizar do mesmo jeito. Pular primeiro, venho na segunda, ó, puxo o fio e faço um ponto baixo, finalizando nossa carreira. Sempre que eu finalizar, eu subo 2 correntes, vou voltar aqui, aí vou fazer outro ponto alto. Essa carreira eu vou repetir o que eu trabalhei na carreira anterior. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, 2 pontos. Uma corrente, no próximo espacinho, 2 pontos. E assim, pessoal, a gente vai trabalhar com uma corrente de espaço e sobre cada espacinho de corrente, eu vou repetir bloquinhos de 2 pontos separado por uma corrente. E assim, a gente vai fazer até chegar aqui, eu vou ficar novamente com um total de 48 grupinhos, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz todos os bloquinhos, fiquei com 48 grupinhos de 2 pontos separado por uma corrente. Chegado aqui no final, ó, vou vir aqui a mesma coisa, pular primeiro, venho na segunda e finalizo com um ponto baixo. 2 correntes e volto aqui no mesmo espaço e trabalho 2 pontos.
Essa carreira vai ser de grupinho de 3 pontos separado por uma corrente, ó. Uma corrente, vou no próximo espaço, trabalho 3 pontos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos. E assim, pessoal, vocês vão fazer toda a volta da peça. Bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente e vamos ficar com 48 grupinhos desse. Novamente, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, todos os bloquinhos, fiquei com 48 bloquinhos. Chegada aqui, ó, pulo a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo finalizando. Essa carreira eu vou repetir a mesma coisa, 2 correntes, no mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, trabalho 3 pontos. Essa carreira vai ser igualzinho à carreira anterior, ó. Bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente em todos os espacinhos que eu tenho, ó. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos. E assim, vocês vão trabalhar toda a sequência até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz toda a carreirinha, já tô com 2 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente. Aqui, ó, vou finalizar igual, pular primeiro, venho na segunda e faço um pontinho baixo. Vou fazer, ó, 1, 2 correntes, volto aqui e trabalho mais 2 pontos. Essa carreirinha vai ser igualzinha às 2 carreiras anteriores. Uma corrente e para cada espacinho desse, bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, no próximo espacinho aqui, bloquinho de 3 pontos. Eu vou repetir, pessoal, a mesma coisa das carreiras anterior. Bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, ó. Eu não vou fazer aumento porque a minha peça tá, ó, ainda embabadando, tá? Eu tenho que deixar ela retinha pra gente começar a fazer os aumentos de novo. Aí eu vou caminhar toda a sequência assim, uma corrente e para cada espacinho, bloquinho de 3 pontos. Façam de vocês, tá? Eu só vou iniciar as carreiras porque é só repetição. Eu vou fazer o meu e já volto. Prontinho, pessoal, fiz a terceira carreira de bloquinho sem aumento, ó. Essa é a primeira carreira de bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente. Essa é a segunda e essa é a terceira, ó. Não tem aumento. Observe que minha base ainda tá um pouquinho ondulada, ó. Vocês têm que ir fazendo e tem que ir olhando, ó. Uma corrente, perdão, ó. Aqui é 100 correntinhas. Venho aqui por a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. 2 correntes, vou voltar aqui e novamente vou fazer 2 pontos. Uma corrente no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos. Eu vou repetir a quarta carreirinha de 3 pontos separado por uma corrente sem aumento, pessoal, porque como vocês estão vendo, ó, tem ainda ondulações aqui, ó, na minha peça, que não vai precisar de eu fazer aumento por enquanto, ó, tá bom? E vou seguindo. Uma corrente para cada espacinho desse, ó, 3 pontinhos. Eu vou seguir assim por toda a extensão, sem aumentos. Vou ficar com 3 carreiras de bloquinhos de 3 pontos, separado por uma corrente. 4, pessoal, perdão. 1, 2, 3, 4. Agora sim. 4 carreirinhas de bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente. Eu vou repetir toda a sequência e eu volto aqui para fechar a carreira com vocês. Pronto, pessoal, concluído aqui, ó, toda a carreirinha. Fiquei com 4 carreiras de grupinhos de 3 pontos separado por uma corrente. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a minha quarta carreira de bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui, ó, pular primeiro, venho na segunda e faço um ponto baixo, finalizando. Agora, novamente, vou fazer outra carreira sem aumentos, ó. Observe que o meu, ó, ainda tem um pouquinho, ó, tá embabadando, tá vendo? Ainda posso fazer mais uma. 2 correntes, venho aqui, mais 2 pontos. Uma corrente, no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos. Essa é a minha quinta carreira sem aumento. O meu não precisa, pessoal. Se precisar, vocês já pulam essa carreira e vai para a próxima, porque a próxima é de bloquinho de 4 pontos, tá? Uma corrente no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos. E como nas carreiras anterior, eu vou fazer assim, bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui a minha quinta carreira de bloquinho, em cada espacinho separado por uma corrente. Ao todo, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Eu vou parar minha base por aqui, pessoal. Deixa eu ver quanto ela tá.
Ó, tá com 39 centímetros, tá bom? Agora, se vocês quiserem fazer maior, como eu aconselho? Vocês começar a repetir desde essa carreirinha de leque, ó. Aí vocês voltam nela. Faz a carreira de leque, faz uma carreira de bloquinho de 2 pontos, bloquinho de 2 pontos e repete as 5 carreirinhas sem aumentos, tá? Aí, ó, terminou, se quiser maior ainda, volta novamente na carreirinha de leque, repete tudo isso aqui e vocês conseguem uma base grandona. Por enquanto, a minha eu vou deixar assim que eu quero um médio, tá? Aqui, ó, fiz o último bloquinho. Vem aqui, ó, e finalizo com um ponto baixo, tá bom? Repetindo de novo, pessoal. A minha base tá com 39 centímetros de diâmetro, ó. Tá perfeita, ó. Pra aumentar, Samila, comecem a repetir desde essa carreira aqui, ó. Tá? A gente tem 2 carreiras de leque. Não é dessa primeira, é dessa segunda carreira de leque. Vocês vão repetindo carreira por carreira até ficar uma base grandona. Terminou aqui, pessoal, ó. Eu vou fazer 2 correntes e venho aqui, ó, nesse ponto aqui, trabalho um ponto alto. Aqui eu já fiquei com meu pontinho nesse espaço, ó. Venho aqui, ó, no próximo ponto do bloquinho. Deixa eu pegar aqui. E faço um ponto alto. Deixa eu pegar aqui que tá soltando um fiozinho. No próximo ponto do bloco, um ponto alto. Em cada espaço de correntinha que eu tenho, eu trabalho um ponto alto. E sobre cada ponto alto do meu bloquinho, eu tenho que trabalhar um ponto sobre cada um. Eu preciso de uma carreirinha toda de ponto cheio, ó. No espacinho de corrente, um ponto. Para cada ponto alto do bloquinho, eu trabalho ponto sobre ponto. No espacinho de uma corrente, um pontinho alto. Sobre cada ponto do bloquinho, trabalho um ponto sobre cada um. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar até chegar aqui, ó. Aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz toda a carreira de ponto alto, ó. Chegado aqui, eu pulo a primeira, venho na segunda corrente, faço um ponto baixinho. Pronto, pessoal, segui todo o passo a passo aqui, ó. O que mudou só foi a cor mesmo, tá? Aqui toda na cor cru, a gente vai continuar com o fio na cor cru. Olha a minha base como tá. Ao todo, a minha base, desde a primeira carreirinha até a de ponto cheio, tá com 16 carreirinhas, pessoal, ó. Agora, eu não vou cortar o fio, eu vou continuar com o fio cru pra gente fazer a base da primeira folhagem. Vamos lá. Pessoal, depois que a gente finalizou, eu vou puxar o fio aqui, ó, e vou subir 2 correntinhas. 1 e 2, para meu primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço um pontinho alto. No próximo, o segundo ponto. No próximo, meu terceiro. E vou caminhando até ficar com 7 pontos. Fiz 7 pontinhos, ó, contando com as correntinhas. Feito isso, eu vou fazer uma corrente, só que eu não vou pular ponto. Eu venho no ponto seguinte. E, novamente, eu faço uma sequência aqui de 7 pontos, cada um ponto de base. Fiz 7 pontos, pessoal, ó. Aí, eu trabalho uma corrente, eu não pulo ponto. Eu sempre venho no seguinte. Eu só faço essa correntinha para separar os bloquinhos. Mas eu não pulo ponto e aqui, novamente, faço 7 pontos, cada um ponto de base. Uma corrente, venho no ponto seguinte, um total de 7 pontos de novo, cada um ponto de base. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu trabalho uma corrente, eu não pulo ponto, venho no ponto da frente e novamente trabalho a sequência de 7 pontos. Trabalhei 7 pontos, uma corrente, venho no pontinho da frente, 7 pontos. E assim, vocês vão fazer a volta toda. Não pula ponto entre o bloco e o outro, faz 7 pontos, uma corrente.
No ponto seguinte, 7 pontos. Uma corrente no ponto seguinte que começa 7 pontos, ó, assim. Não pula ponto, tá? Vocês vão fazendo até chegar aqui. Se precisar de adaptação, eu volto e faço com vocês aqui no finalzinho. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz toda a sequência, sobrou 3 pontinhos, eu voltei para eliminar com vocês, ó. Eu deixei 3 bloquinhos para finalizar. Aqui, ó, uma corrente, eu não vou pular ponto, tá, pessoal? Não pula, vem no próximo. Faço um ponto alto, o segundo ponto, o terceiro. No quarto ponto, eu vou fechar 2 pontinhos juntos para valer como um ponto só. Eu tenho 2 pontos para fechar na agulha, ó. Eu pego essa laçadinha e fecho, ó, se tornando um ponto só. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente, eu não pulo ponto, venho no ponto seguinte, vou repetir. Um ponto, o segundo ponto, o terceiro. No quarto ponto, eu vou fechar 2 pontinhos juntos para ficar como um só. Fecho. Tem 1, 2, 3, 4. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, meu sétimo ponto. Uma corrente. Venho no ponto seguinte e vou repetir. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu fecho 2 pontinhos juntos, ó, para eliminar o que sobraram. 1, 2, 3, 4. No próximo, o quinto. No próximo, sexto. E no próximo, meu sétimo ponto, tá vendo? Faço uma corrente e venho aqui, ó, finalizar com um baixíssimo. Aqui, ó, eu eliminei 3 pontinhos que sobraram. Agora, a gente vai seguir a sequência. Vamos lá. Agora, aqui, pessoal, eu vou subir 2 correntes para um ponto alto e uma corrente de espaço. Eu vou pular um ponto e venho no próximo. Faço um ponto alto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Uma corrente. Aqui sobrou 2 pontinhos. Eu venho no último e faço um pontinho alto nele. Uma corrente, eu vou para o primeiro ponto do próximo bloco e trabalho um ponto. Uma corrente, eu pulo um ponto e vou no próximo, e aqui faço a sequência dos 3 pontinhos altos, cada um ponto de base. Aqui, ó, em cima do bloquinho de 7 vai ficar um bloquinho de 3 e agora separado por 3 espacinhos, ó. Fiz o bloquinho, uma corrente, eu pulo um ponto e vou para o próximo, formando o primeiro espaço. Uma corrente, pula aqui para o primeiro ponto do próximo bloco, formando o segundo espaço. Uma corrente, eu pulo um ponto e aqui vou fazer a sequência dos 3 pontinhos, formando o terceiro espacinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma corrente, pulo para o último ponto que sobrou, faço um ponto alto formando o primeiro espaço. Uma corrente, pulo para o primeiro ponto do próximo bloco, fazendo um ponto alto formando o segundo espacinho. Uma corrente, pulo um ponto e aqui vou fazer, ó, 3 pontinhos altos, cada um ponto de base, e assim forma o terceiro espacinho. Vai ficar sempre, pessoal, um bloquinho intercalado por 3 espaços. Um bloquinho, 3 espaços. E sempre o bloquinho vai ficar em cima aqui, ó, no centro do bloquinho de 7 pontos da carreira anterior. E vou seguindo. Uma corrente, pulo esse ponto, venho no último aqui, ó, faço um ponto alto formando o primeiro espacinho aqui, ó. Uma corrente, pulo para o próximo bloquinho, faço um ponto alto formando o segundo espaço. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, aqui eu faço os 3 pontinhos, cada um em um pontinho de base, formando o terceiro espacinho. Vou fazer mais um pouco, ó, fez o bloquinho, agora eu vou seguir os 3 espacinhos. Uma corrente, pulo um ponto, vou no último ponto alto, formando o primeiro espacinho. Uma corrente, pulo para o primeiro ponto do próximo bloco, faço um ponto alto formando o segundo espacinho. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e aqui faço os 3 pontinhos altos, cada um em um ponto de base, formando o terceiro espacinho. E assim, pessoal, vocês vão repetir até chegar aqui. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Sempre tem que ficar um bloquinho intercalado por 3 espaços. Um bloquinho, 3 espaços e sempre o bloquinho aqui em cima. Vai ficar assim, ó, em cima do bloquinho de 7, fica um espaço, um bloco, um espaço. Aqui fica espaço sobre espaço e aqui é a repetição.
um espaço, um bloco, um espaço. Olhando assim, sempre vai ficar um bloco intercalado por 3 espacinhos, tá certo? Vocês vão fazer, eu vou fazer o meu e já volto. Pessoal, eu fiz aqui toda a extensão, voltei aqui onde a gente fez a adaptação. Eu já fiz um bloquinho e voltei para fazer os dois com vocês, ó. Aqui eu fiz 3 pontos, uma corrente, sobrou 2, vem aqui um ponto alto. Uma corrente em cima desse primeiro ponto aqui, um ponto alto, a mesma coisa, uma corrente, pula um, vou no próximo. Trabalho um ponto. O segundo ponto vai ficar em cima dos 2 pontos juntos, porque vale como um pontinho só. No próximo, eu faço meu terceiro ponto. Uma corrente, sobrou 2, vou no próximo ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um, vou no próximo, trabalho um ponto. O segundo ponto e o terceiro ponto. Uma corrente, sobrou 2, venho no próximo pontinho. Uma corrente, vem aqui, ó, pula a primeira, vem na segunda e finalizo aqui formando um espacinho. Vai dar uma repuxada, pessoal, mas vai ter aumentos, tá? Agora aqui, ó, eu só vou fazer a repetição, vou fazer um contorno dessa carreira. Eu vou subir 2 correntes para um ponto alto e uma de espaço. Vem em cima do primeiro ponto, trabalho um pontinho. No próximo, outro ponto. E no próximo, outro ponto. Aonde tem correntinha, eu vou fazer correntinha. Onde tem ponto alto, eu faço ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho, trabalho um ponto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro, ó. Eu só vou fazer uma sequência da carreira anterior, um contorno, né? Onde tem espaço, eu vou permanecer com espaço. Onde tem bloquinho, bloquinho sobre bloquinho. Aqui tem corrente, eu faço uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, trabalho o bloquinho. É um pontinho alto sobre cada ponto. Tá vendo que eu tô fazendo a mesma coisa? Vai ficar com 2 carreirinhas de repetição. E assim, pessoal, a gente vai fazer a volta toda, ó. Uma corrente, aqui tem corrente, eu faço ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente no bloquinho, eu faço um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto e um ponto no terceiro ponto. Cheguei no espacinho. Faço uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto no próximo. Uma corrente, no bloquinho eu faço ponto sobre ponto. E vocês vão contornar assim por toda a extensão da peça até chegar aqui, ó, no finalzinho, aí eu volto pra gente trabalhar a próxima carreirinha. Pronto, pessoal, fiz a carreira, ó, começou a emborcar, ele vai emborcar mesmo. Na carreira de folhinha vai emborcar mais um pouco, tá? Mas vai ter aumento. Aqui, ó, uma corrente eu venho, ó, pular primeiro, venho na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, já cortei o fio. A gente não vai trabalhar com fio cru, olha isso, ó. A gente agora vai vir com fio na cor verde abacate. Vou laçar 2 vezes e vou vir em cima do bloquinho aqui, eu vou puxar o fio e tirar essas 2 alcinhas fazendo meio ponto. Pego uma laçada no próximo ponto, faço meio ponto, tiro tudo, ó. Pego uma laçada no próximo ponto, meio ponto. Eu vou fazer um meio ponto para cada ponto alto que eu tenho. Feito isso, 2 correntes, venho aqui, ó, e vou puxar uma laçada, 2 laçadas. Eu vou vir no espaço de baixo e puxo. Uma laçada, 2 laçadas. Agora eu venho aqui, eu tenho 3. Eu venho no primeiro espacinho, onde a gente fez 7 pontos, uma corrente 7 pontos. Eu venho aqui, ó, busco o fio, alongo uma vez, novamente, 2 vezes. Vou deixando, pessoal, não apertem um ponto. Agora eu vou subir aqui, ó. Puxo o fio uma e 2 vezes. Agora eu venho no espacinho que se escondeu aqui, ó. Puxo o fio 2 vezes. Agora eu pego uma laçadinha, tiro deixando 2, dou uma arrumadinha, ó. Agora eu tiro essas 2. Faço 2 correntes, venho aqui no meio ponto, no ponto alto e vou fazer um meio ponto no primeiro ponto, um meio ponto no segundo e um meio ponto no terceiro. Se o de vocês estiver emborcando muito, pessoal, peguem uma agulha maior, tá bom? Vai facilitar vocês fazer as folhinhas. 2 correntes e vou repetir a sequência. Venho no primeiro espaço, puxo 2 laçadas. Agora venho no espaço de baixo aqui, ó.
puxo 2 laçadas. Tenho 3 espacinhos, venho no primeiro lá embaixo. Puxo 1 e 2 laçadas. Agora eu vou subir. Venho nesse espaço, puxo 2 laçadas. Agora eu venho aqui no último espaço e puxo mais 2 laçadas. Agora eu pego uma laçadinha, tiro, deixo só 2. Agora eu pego outra laçada e tiro essas 2. Feito isso, 2 correntes. Novamente aqui, ó. Meio ponto no primeiro ponto, um meio ponto no segundo e um meio ponto no terceiro ponto. Ó, já fiz 2 folhinhas. Vai repuxar bastante, tá? Aí eu vou seguindo, pessoal, 2 correntes. Venho aqui, ó, puxo 1, 2 laçadas. Venho lá de baixo, puxo mais 2 laçadas. Agora eu tenho 3, venho na primeira lá embaixo, puxo 1 e 2 laçadinhas, alongo. Vou subir, venho nessa, ó, puxo 1 e 2. Venho na última aqui, ó, que sempre fica escondidinha aqui, ó. Puxo mais 2 laçadinhas aqui. Agora eu pego uma laçada, tiro, deixando aqui, ó, só, tá vendo, ó? Até comigo às vezes não vem, pessoal, a gente tem que iniciar tudo de novo, é normal. Então, novamente, ó, 2 correntes, vem aqui, ó, puxo 1, 2 laçadas. Desço lá embaixo, puxo mais 2. Agora, eu vou na primeira aqui, ó, puxo 1 e 2. Agora, eu vou subir. Venho nessa, puxo 2 laçadinhas. Venho aqui, ó, nessa última e puxo mais 2. Pego uma laçadinha e vou tirando, ó, até eu ficar com 2. Agora, eu tiro aqui, ó, essas 2. Faço 2 correntes. E já venho aqui. Para cada ponto alto, eu vou trabalhar um meio ponto. Trabalho 2 correntes e novamente aqui, ó. 1, 2 laçadas. Vou no espacinho embaixo, puxo 1 e 2 laçadas. Venho aqui no primeiro, aqui onde a gente fez aquele 7 pontos, uma corrente 7 pontos. Puxo 1 e 2 laçadinhas e dou uma alongadinha. Agora, eu vou subir aqui, ó. Puxo aqui, ó, venho aqui, ó, puxo 1 e 2. Venho na última, puxo mais 2. Vai repuxar bastante, pessoal, ó. Pego uma laçada, tiro, ficando com 2, agora tiro essas 2. Tanto no acabamento, como nas próximas carreiras, da próxima construção da segunda camada de folha, eu vou fazer aumentos, tá? E vai ser essa repetição, pessoal. 2 correntes. Venho aqui, ó, meio ponto no primeiro ponto, meio ponto no segundo ponto e meio ponto no terceiro. 2 correntes, chegada aqui a folhinha de novo, ó. Uma laçada, a segunda. Desço lá embaixo, mais 2 laçadinhas. Agora, venho aqui, ó, puxo novamente, uma laçada, 2 laçadas. Venho subindo agora, puxo mais 2. E aqui nesse último espacinho, puxo mais 2. Eu pego o fio que vem do novelo, puxo deixando só 2, agora tiro essas 2. 2 correntes, venho aqui, ó. Um meio ponto no primeiro, um meio ponto no segundo e um meio ponto no terceiro. 2 correntes e já vou fazer a próxima folhinha. Olha o tanto que eu já fiz com vocês. Vocês vão repetir até chegar aqui, ó, pessoal. Podem fazer, tá bom? Vamos lá. Pessoal, fiz toda a sequência, olha o tanto que a peça emborca, tá, ó. Fica bem emborcadinha, tá bom? Aqui, ó, fiz a última folhinha e vou vir aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo. Podem continuar, só eu vou passar essa carreira e na próxima que vai ter um aumento. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, vou fazer 2 correntes e aqui, ó, sobre cada pontinho alto desse, eu vou trabalhar um pontinho alto. Aqui, ó, nesse espaço, eu vou fazer 2 pontinhos. Eu vou fazer uma corrente. Eu vou pular, ó, a folhinha e venho aqui nesse espacinho e faço um ponto. Volto e trabalho outro ponto. Para cada pontinho alto que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto. Pessoal, vai repuxar bastante, tá bom? Aqui do outro lado,
eu vou fazer mais 2 pontinhos. Vai ficar assim, ó. Vai ter 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando eu volto, eu completo esse. Feito isso, a gente tem a folhinha, eu faço um ponto, uma corrente e passo aqui para o outro lado, ó. Aí, eu faço 2 pontos aqui. Faço um ponto sobre cada meio ponto pra gente completar os 7 pontos, ó. E aqui do outro lado, eu trabalho mais 2 pontos, completando os 7 pontinhos, ó. Vai ficar 2 pontos na alça, um ponto sobre cada meio ponto e 2 pontos aqui, ó, completando os 7 pontos. Pessoal, ó, tá vendo? Feito isso, uma corrente, eu venho aqui novamente, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, vocês podem fazer, pra dar um aumentinho, pode fazer até 2 correntinhas, tá? Podem fazer 2. Eu vou até desmanchar aqui com vocês, ó. Não vou nem apagar o vídeo, ó. Vamos fazer 2 correntinhas que já é um aumento. Eu venho aqui, ó, e trabalho mais 2 pontinhos aqui. E faço um pontinho alto sobre cada ponto que eu tenho. Aqui do outro lado, faço mais 2 pontinhos. Vamos trabalhar 2 correntes. Pulo aqui, ó, para o outro lado da folhinha, trabalho 2 pontinhos. E aqui sobre cada meio ponto, eu trabalho um pontinho alto. Eu venho aqui, pessoal, ó, no primeiro espacinho da folhinha, trabalho mais 2 pontos, totalizando 7 pontinhos, ó. Aí, eu trabalho 2 correntes, venho aqui do outro lado, ó, e novamente, 2 pontos aqui, um ponto alto sobre cada meio ponto, ó. Para completar os 7, eu trabalho mais 2 pontinhos aqui do outro lado, ó. Faço 2 correntes e novamente vou repetir, ó. Pulo a folhinha, venho aqui, trabalho 2 pontinhos. Trabalho um pontinho alto. Sobre cada meio ponto. E 2 pontinhos altos aqui do outro lado, ficando com 7. E essa sequência vocês vão fazer em toda a peça. Pessoal, vai repuxar, tá bom? Não se preocupe, porque eu vou fazer aumento no bico. E passando essa próxima carreira que vem na próxima, tem bastante aumento. E se vocês olhar, vai ficar com um bloco de 7 pontos. Eu vou fazer mais um. Eu faço 2 correntes, pulo aqui para o outro lado da folhinha, ó. Trabalho aqui 2 pontinhos. Trabalho um pontinho alto sobre cada meio ponto. E aqui do outro lado, ó, trabalho mais 2 pontinhos. Se vocês for contar, totaliza 7 pontos. Aí, eu vou repetindo esses blocos até eu chegar aqui no finalzinho, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a carreirinha, ó, tá bem emborcadinho, vocês vão puxando assim, ó. Chegado aqui, 2 correntes, venho aqui finalizar, ó, perdão, 2 correntes, ainda venho aqui, ó, fazer 2 pontinhos altos, porque faltou, ó. Aí, eu venho aqui finalizar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu trabalho 2 correntes, no próximo ponto eu trabalho um pontinho alto e no próximo outro ponto. A gente vai fazer aquela carreira que fica o bloquinho separado por 3 espaços. Uma corrente, sobrou 2 pontos, eu venho no próximo pontinho alto. Aqui onde eu trabalhei 2 correntes, eu vou permanecer fazendo 2 correntes. Pulo para o próximo bloco, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, eu pulo um pontinho, vou no próximo, eu trabalho um ponto, o segundo ponto e o terceiro. Vai ficar novamente, ó, um bloquinho intercalado por 3 espacinhos. Eu vou seguindo. Uma corrente, sobrou 2, venho no último aqui, trabalho um ponto alto. 2 correntes, porque é aquele espacinho com 2 correntinhas, ó. Vou no primeiro ponto aqui, um pontinho alto. Uma corrente, pulo um ponto e vou no próximo. E aqui eu faço a sequência dos 3 pontinhos. Uma corrente,
sobrou 2, venho no último ponto alto. 2 correntes, pula aqui, ó, para o bloquinho aqui, um pontinho alto. Uma corrente, eu pulo um ponto e vou aqui, ó, trabalho um ponto, o segundo e o terceiro. Pessoal, tá bem emborcadinho mesmo, ó, tá vendo, ó? Só que vocês podem fazer, porque eu garanto a vocês que no bico de acabamento vai ficar perfeito, porque tem muito aumento. Uma corrente, ó, sobra 2, eu venho no último ponto alto nele. Eu faço 2 correntes, pulo aqui, ó, trabalho um ponto. Onde tem uma corrente, onde tem 2 correntes, eu sempre vou fazer 2 correntes. Uma corrente, pulo um, vou no próximo. Aqui eu faço a sequência dos 3 pontinhos altos. Uma corrente, sobrou 2 pontos, venho no último ponto alto. 2 correntes, pulo aqui, ó, para o próximo bloquinho. Nesse ponto aqui eu faço um ponto alto nele. Uma corrente, pulo um pontinho, vou no próximo, e aqui eu faço a sequência dos 3 pontos, cada um ponto de base. Feito isso, sempre sobra 2 pontinhos. Eu faço uma corrente, vou no último ponto alto nele. 2 correntes, eu vou aqui, ó, para o próximo bloquinho, no primeiro ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, vou no próximo, aqui trabalho a sequência dos 3 pontos. E essa sequência, pessoal, vocês vão fazer por toda a extensão. Sempre vai ficar um bloquinho intercalado por 3 espacinhos. Vocês vão fazer até chegar aqui, ó. Aí eu volto com a próxima carreira porque tem aumentos. Vamos lá. Pronto, pessoal, fui fazendo, ó, pode ir esticando a peça mesmo, ó. Aqui, ó, fiz aqui toda a extensão, parei aqui. Aqui eu vou fazer 2 correntes e vou vir nesse pontinho aqui, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, pulo a primeira, venho na segunda corrente e finalizo. Essa carreira eu vou fazer um aumento no ponto do meio aqui do bloquinho. Eu vou fazer 2 correntes e no ponto do meio, pessoal, eu vou fazer 2 pontos. E no próximo, um ponto. Vai ficar 4 pontinhos assim. Terminou? Faz uma corrente, ponto sobre ponto. Aqui onde eu tenho 2 correntinhas, pessoal, vou continuar com 2 correntes, tá? A gente continua. Eu fiz aqui 2 correntes, venho aqui, ó, ponto alto. Uma corrente, aqui, ó, onde eu tenho uma corrente, eu vou continuar com uma corrente. Onde eu tenho 2, continua com 2. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto. No ponto do meio, faço um aumento. Faço 2 pontinhos juntos. E no próximo, um ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. 2 correntes, porque aqui eu tenho 2 correntes, ó, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no próximo bloquinho, vou fazer um aumento. Um ponto no primeiro e no próximo eu faço 2. E no último, um pontinho. Ficando assim, ó. Uma corrente. Nesse ponto alto aqui eu faço um ponto, 2 correntes. No próximo ponto, um pontinho alto. Uma corrente. Cheguei no bloquinho onde eu vou fazer um aumento. No primeiro ponto, eu trabalho um pontinho alto. No ponto do meio, eu faço 2 pontos juntos. E no último, um ponto alto sozinho. Só vai ser isso, pessoal. Vai ser, ó, ponto sobre ponto. Onde eu tenho uma corrente, eu faço uma corrente. Onde eu tenho 2 correntes, faço 2. E aqui sempre no ponto do meio, aumento. Vou fazer mais um. Uma corrente, ponto sobre ponto. 2 correntes, porque aqui eu tenho 2 pontos sobre ponto. Uma corrente, aqui cheguei no bloquinho. No primeiro ponto eu faço 1. No segundo ponto eu faço 2 pontinhos, que é o aumento. E no último eu faço um ponto. E com essa repetição, vocês vão fazer toda a volta dessa carreirinha até chegar aqui, aí eu volto com a próxima. Pessoal, fiz toda a repetição, chegando aqui, ó, uma corrente, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Uma corrente, já cortei o fio. Agora, ó, vou tá bem emborcadinho. Eu vou vir com o fio na cor verde musgo, barbante peça. Depois que eu finalizei, pessoal, vou pegar aqui 2 laçadas e venho aqui, ó, onde eu cortei o fio. Vou puxar, vou tirar tudo essas alcinhas fazendo meio ponto. No próximo ponto alto, eu trabalho aqui, ó, um meio ponto de novo. No próximo ponto alto, pessoal, venho, ó, e trabalho um meio ponto de novo. No próximo também. Para cada ponto alto que eu tenho, eu vou trabalhar um meio ponto. Feito isso,
3 correntes agora. Vou fazer 3, tá? Pego uma laçada e venho aqui no primeiro espaço. Puxo uma, 2 laçadinhas. Desço no espaço de baixo aqui, ó. Puxo uma, 2 laçadinhas. Agora, a gente tem aqueles 3 espaços onde eu fiz 2 correntes em cada. Eu venho no primeiro perto da folha e puxo uma e 2 laçadinhas. Sobraram 2, eu venho nesse primeiro aqui, ó, puxo 2 laçadinhas, não apertem o ponto. E agora venho nesse daqui e puxo mais 2 laçadas aqui, ó. Pego uma laçada, tiro, deixando só 2, ó. Agora, eu tiro essas 2 alcinhas. Faço 3 correntes. Venho aqui, ó, para cada ponto alto, eu vou fazer um meio ponto. Vou repetir a folhinha. 3 correntes. Venho aqui, ó, puxo 2 laçadas desse primeiro espaço. Vou aqui no de baixo, ó, puxo 2 laçadinhas no de baixo. E aqui agora eu tenho 3. Eu venho no primeiro aqui, ó, puxo 3 laçadas. Uma, 2, perdão, puxa 2. Vou subir. Eu venho nesse, puxo 2 laçadinhas. E no último aqui eu puxo mais 2. A gente só tá repetindo o que fez na primeira camadinha, ó. Pego uma laçada, tiro, deixando aqui, ó, 2 alcinhas. Agora, eu tiro essas 2. Faço 3 correntes. E venho aqui, ó, nos 4 pontos altos, eu faço um meio ponto sobre cada ponto alto. E vai ficando assim, pessoal, ó. Ele vai começar a arrumar, tá? E vou seguindo. 3 correntes, são 3, tá? Venho aqui e vou repetir, ó. Pego 2 laçadas, deixo no espaço de baixo. Puxo mais 2, não apertem o ponto. Agora, eu venho aqui, ó, nesses 3 espaços, venho no primeiro, puxo 2 laçadas. Agora, eu vou subir. Eu venho nesse, puxo 2. E aqui, ó, nesse último, puxo mais 2. Agora, eu tiro tudo, deixando só 2 alcinhas na minha agulha. Ó, tá vendo? Tem hora que enrosca, a gente tem que voltar tudo de novo. Puxo 2 laçadas. Desço lá embaixo, ó, puxo mais 2. A laçada do meio eu venho nesse espacinho aqui, ó. Puxo mais 2 laçadinhas. Agora, a gente vai subir. Primeiro, eu venho nesse espacinho, ó. Introduzo o fio, a agulha, perdão, puxo uma vez e 2 vezes. E agora, nesse espaço. Não apertem as laçadas, tá? Ó. Pego uma laçada e vou passando aqui, ó. Tenho 2, agora eu tiro essas 2. Faço 3 correntes e venho aqui, ó. Sobre cada ponto alto, eu trabalho um meio ponto. Ele já vai começar a arrumar, pessoal. Depois do bico aí fica perfeito. Vou fazer mais 2 folhinhas, ó. 3 correntes. Venho no primeiro espaço, 1, 2. Venho aqui no espaço de baixo, 2. Venho no espaço do meio, ó. 1 alongo, 2 alongo. Agora, eu venho aqui nesse espacinho, ó, alongo. Pego uma laçada, puxo e alongo. Agora, eu venho nesse, puxo uma, volto e puxo a segunda. Pego uma laçada, vou tirando, ó. Deixo 2, agora tiro essas 2. 3 correntes. Venho aqui, ó, para cada ponto alto, um meio ponto. Três correntes, novamente aqui, ó. 1, 2. Venho aqui, 1 e 2 laçada. Venho aqui, ó, no primeiro espaço, puxo mais 2. Agora, eu vou subir. Nesse espaço, puxo mais 2. E no último aqui, ó, puxo mais 2. Pego uma laçada, vou passando até ficar com 2 alcinhas. Agora, eu pego o outro e tiro essas 2. 3 correntes. E venho aqui, ó. Faço um meio ponto.
sobre cada ponto. 3 correntes. E já vou seguindo, fazendo a repetição das folhinhas até chegar no finalzinho, ó, pessoal. Já começa a arrumar daqui já, tá bom? Eu vou fazer assim, já volto pra gente fechar a carreira e já começar a carreira do acabamento. Prontinho, pessoal, eu trabalhei todas as folhinhas, ó, já começa a arrumar a peça. Aqui, ó, 3 correntes, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui nesse espacinho, vou puxar 2 laçadas, venho aqui no de baixo, puxo mais 2. E aqui, ó, na primeira espacinho aqui perto da folhinha, puxo mais 2. Nesse espacinho aqui, puxo mais 2. Se eu pegar aqui que soltou. E nesse espaço aqui, ó, puxo mais 2. Pego uma laçada, tiro, deixando só 2 alcinhas, agora tiro essas 2. 3 correntes. E venho aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo. Ficamos, pessoal, com 27 folhinhas. Agora, essa carreira tem aumentos. Eu vou trabalhar 2 correntes para um ponto alto. E para cada ponto alto aqui, ó, para cada meio ponto, eu vou fazer um pontinho alto. Nesse espacinho aqui, de correntinha, eu vou fazer 3 pontinhos, porque eu tenho 3 correntes. Nessa folhinha, eu vou fazer um aumento aqui dentro, ó. Vou fazer 2 pontinhos. Aqui do outro lado, eu faço 3 pontos. Aqui, para cada meio ponto, eu vou fazer um ponto alto. Sempre quando eu chegar na alcinha aqui, ó, sempre vai ser 3 pontos, porque eu tenho 3 correntes. Só que aqui, ó, nessa folhinha, eu fiz um aumento, eu fiz 2 pontos. Nessa daqui eu não faço, eu trabalho só um pontinho para não ficar muito ponto. Aqui na alcinha eu continuo fazendo 3 pontos. Vai ser assim, pessoal, ó, numa folhinha eu faço 2 pontos, na próxima 1, na próxima 2 e vou intercalando. Sempre quando eu chegar no meio ponto, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, sobre cada meio ponto, ó, um pontinho alto. Toda vez que eu chegar aqui, ó, na alcinha, sempre vai ser 3 pontos, porque eu tenho 3 correntes. Essa folhinha, aqui dentro desse miolinho, eu fiz só um ponto, não teve aumento. Essa daqui já tem, eu faço 2 pontos. Na alcinha, eu continuo fazendo 3 pontinhos. Cheguei aqui, ó, no meio ponto, eu faço um ponto alto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto alto no terceiro e um ponto alto no quarto. Nessa alcinha, 3 pontos. Nessa folhinha, eu fiz 2 pontos, nessa eu faço só um pontinho. Venho aqui, ó, e trabalho 3 pontos. Cheguei aqui no bloquinho de meio ponto, eu trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Na alcinha, trabalho 3 pontos. Essa folhinha eu trabalhei sem aumentos, nessa eu já faço o aumento, que é 2 pontos aqui nesse miolinho. E assim eu vou seguindo, ó. Sempre quando eu chegar nessas alcinhas aqui, sempre vai ser 3 pontos. Para cada meio ponto, eu venho, ó, e faço um ponto sobre cada um. E aqui nas folhinhas eu vou seguindo, pessoal. Eu faço 2 pontos, na próxima não. Na próxima eu faço 2 pontos e na próxima não. E assim a gente vai intercalando, ó. Nessa eu fiz 2 pontos, nessa 1 ponto. Nessa 2, nessa 1 ponto, nessa 2. É bem nesse miolinho aqui, ó. Tá vendo? O aumento vai ser assim, ó. Eu faço o aumento, na próxima não. Na próxima sim, na próxima não. E sempre aqui do lado e do outro, sempre vai ser 3 pontinhos altos. E sobre cada meio ponto, um ponto alto.
E assim vocês vão fazendo até chegar no finalzinho, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz todo o contorninho. Chegando aqui, bateu certinho. Aqui eu fiz, ó, um pontinho e esse daqui eu iniciei com 2. Agora que fez 3 pontinhos, venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e vou fazer aqui, pessoal, ponto sobre ponto, até eu ficar com um total de 7 pontos, já contando com essas correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos, eu vou fazer 3 correntes, eu vou pular 2, venho no terceiro e novamente uma sequência de 7 pontos, cada um ponto de base. Ó, eu tô pulando 2 pontinhos só entre um bloquinho e outro. Samila, o meu embabador, pulam 3, tá? Se precisar, pulem 3, eu vou pular 2. 3 correntes, eu pulo 2, venho no terceiro, e aqui novamente eu vou fazer uma sequência de 7 pontos, cada um ponto de base. 4, 5, 6 e 7 pontos. Feito os 7 pontos, pessoal, eu vou repetir, ó. Eu vou pular, fazer 3 correntes, eu vou pular 2 pontos e no terceiro eu faço 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalho 3 correntes, pulo 2 pontos e a partir do terceiro eu faço outro grupinho de 7 pontos. Três correntes, pula 2 e repete os 7 pontos. E com essa sequência eu vou fazer em toda a minha peça. Se o de vocês embabadar, eu aconselho que pulem 3 pontinhos. Entre um bloco e o outro, eu vou pular assim. Se precisar de alguma adaptação, eu volto e faço aqui com vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fui fazendo a repetição. Cheguei aqui, ó, sobrou 3 pontinhos. Aí eu voltei para fazer com vocês. Eu vou continuar fazendo 3 correntes. Aqui eu vou pular 3 e venho no quarto. Eu vou pular um pontinho alto a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Não vai dar diferença nenhuma, tá? Vou fazer 3 correntes, se repuxar aqui podem fazer 4. Eu pulo 3 pontinhos e vou no quarto. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Faço 3 correntes, pulo 3 pontinhos, venho no meu quarto e novamente uma sequência de 7 pontos. Faço 3 correntes, aqui sobrou 2 pontinhos, eu venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Só esses 3 aqui, ó, que eu pulei um pontinho a mais. Feito isso, pessoal, eu vou fazer pontos baixíssimos até eu chegar aqui essa alça. Vou caminhando, ó. Eu venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Trabalho 2 correntes para o primeiro ponto e volto aqui. Trabalho mais 7 pontos, com as correntinhas totaliza 8. Fiz 8 pontinhos, pode ser que nessa carreira dê uma repuxadinha, tá? Eu pulo 2 pontos, venho no terceiro, faço um ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro. Não faço correntes, enrolo o fio na agulha e venho aqui, ó, trabalho 8 pontos. Trabalhado 8 pontos, pessoal, eu venho direto, ó,
pulo 2 pontos, venho no terceiro, faço um ponto baixo, no próximo segundo e no próximo é o terceiro. Eu pulo 2 no início e sobra 2 aqui. Eu enrolo o fio na agulha e venho aqui, ó, e aqui novamente eu vou trabalhar 8 pontos. Feito 8 pontos, eu pulo 2, venho no terceiro, um ponto baixo, no próximo segundo ponto baixo e no próximo é o terceiro ponto baixo. Enrolo o fio na agulha e venho aqui 8 pontos. E essa vai ser nossa repetição, pessoal. 8 pontos no espaço de corrente, pulo 2 pontos aqui dos 7 pontos, faço um ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro e pulo esses 2. Venho aqui e trabalho 8 pontos. E com essa repetição eu vou fazer em toda a extensão até chegar aqui, eu volto pra gente fechar e subir a próxima. Prontinho, pessoal, fiz toda a repetição, ó. 8 pontos nesse espacinho, aqui sempre pulo 2 pontos no início e 2 no final, ficando com 3 pontinhos baixos. Aqui, ó, 8 pontos, pulo 2, venho no próximo ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro. Eu venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda e finalizo. Pessoal, eu vou pular o primeiro e último ponto de cada bico. Se o de vocês estiver repuxando, vocês não pulem nenhum, tá? Eu vou explicar direitinho. Eu venho para o próximo ponto aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar a salsinha de trás, ó. 2 correntes para um ponto alto e mais 3 para um picô. Ficando com 5, eu pulo uma e venho na segunda ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás, ó. 3 correntes. Pega essas 2 alças, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Fiz 2 picô menor. Agora, eu vou fazer um central com 5 correntes. Pega essas 2 alças, pontinho baixo. No próximo ponto, pega na alça de trás, um ponto alto. 3 correntes para um picô. Pega essas 2 alcinhas, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Três correntes. Pega essas 2 alças, ponto baixo. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Ó, pessoal, aqui, ó, o meu, eu precisei pular o primeiro e último. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, separado por 5 picôs. Samilo, meu tá embabado, tá repuxando. Se tiver repuxando, vocês não pulem o primeiro e nem o último. Aí fica 3 picôs menor, um maior e 3 menor. Por exemplo, eu vou fazer o bico aqui, ó. Se tiver repuxando, ó, eu vou enrolar a agulha e venho no primeiro aqui. Trabalho um ponto no primeiro. Vou fazer 3 correntes. Pega essas 2 alças, pontinho baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas 2 alças, ponto baixo. Isso aqui só é um exemplo se de você estiver repuxando. No próximo ponto alto. 3 correntes. Pega essas 2 alças, ponto baixo. No próximo pontinho, ponto alto. Aqui, ó, se o de você estiver repuxando, vocês vão ficar com 3 picô menor. Depois, vocês fazem um picô central com 5 correntes. Pega essa alcinha, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas 2 alças, ponto baixo. Próximo ponto, um pontinho alto. Eu vou fazer só esse de exemplo, tá? 3 correntes. Pega essas 2 alças, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas 2 alças, ó, ponto baixo formando o picô. E no último ponto, um ponto alto. Enrola o fio na agulha, ó. E já vai no primeiro ponto do próximo bico aqui, ó, já faz um ponto alto pegando a alça de trás. Ó, pessoal, eu fiz esse daqui como exemplo. Se assim, pulando o primeiro e o último tiver repuxando, vocês façam assim, ó. 3 picô menor, um maior e 3 menor. Sem pular o primeiro e sem pular o último. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos intercalado por 7 picôs. O meu, se eu fizer assim, babada. Aí eu vou fazer assim, pulando o primeiro e o último.
Só fiz esse de exemplo, tá? Eu vou desmanchar. Se babado, se repuxar, não pula nenhum pontinho, tá bom? Ó, fiz aqui, ó, o meu vai ficar assim, porque se eu trabalhar em todos os pontos, o meu embabado. Feito isso, eu enrolo o fio na agulha, pessoal, e venho no próximo bico. Pulo o primeiro e venho no segundo ponto. Trabalho um pontinho alto aqui já. Agora, eu vou fazer os picôs. 3 correntes. Pega essas duas alças, pontinho baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes para um picô. Pega essas duas alças, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Toda vez que eu fizer aqui, ó, 2 picô menor, eu faço esse maiorzinho. 5 correntes. Pega essas duas alças, fecho aqui, ó, com um pontinho baixo, formando um picô. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. 3 correntes. Pega essas duas alças, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas duas alças, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Pronto, pessoal, pulei o último. Feito isso, eu enrolo o fio na agulha, pulo esses pontos baixos e vou no bico. Eu pulo o primeiro e venho no segundo ponto e vou começar a mesma sequência. Um ponto alto. 3 correntes para um picô. Pega essas duas alças, ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas duas alças, pontinho baixo, formei o segundo picô. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Feito 2 picô menor, agora eu vou fazer esse maior. 5 correntes. Pega essas duas alcinhas, pontinho baixo, formando o picô. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. 3 correntes para um picô menor. Pega essas duas alças, ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas duas alças, ponto baixo. E venho nesse ponto aqui, ó, pegando a alcinha de trás, um ponto alto. Aí, eu pulo o último ponto. Eu já enrolo o fio, ó. Pulo os pontos baixos, pulo o primeiro ponto do bico, vou no segundo, pegando a alça de trás e vou começar a repetição. Um ponto alto, 3 correntes para... Feito o ponto alto, a mesma coisa, 3 correntes para um picô. Pega essas duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pega essas duas alças, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui os 2 picô menor, 5 correntes. Pega essas duas alças, ponto baixo, formando o picô central. No próximo ponto, um pontinho alto. 3 correntes. Pega essas duas alças, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pega as duas alcinhas, ponto baixo, formando o picô, vou no próximo ponto, um ponto alto e pulo sempre o último. Enrolo o fio na agulha, eu venho no próximo bico, eu pulo o primeiro e já venho no segundo aqui, ó. E já vou começar a mesma repetição. Pessoal, o meu eu vou fazer assim, ó, porque vocês veem, ó, que fica perfeito. Sempre pulando o primeiro e o último ponto de cada bico. Se o de vocês estiver repuxando, vocês façam aquele exemplo que eu fiz nesse bico aqui, ó, sem pular nenhum pontinho. Aí fica 3 picô menor, um maior e 3 menor, tá bom? Se caso estiver repuxando. O meu vai ficar todo assim. Olha que lindo que fica, ó, e tá perfeito. Eu vou terminar com essa repetição. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Vou terminar o meu e já volto. Prontinho, pessoal, fiz todo o contorno na minha peça. Chegada aqui, fiz o último ponto, eu vou vir aqui, ó, pular primeiro, ver na segunda corrente, introduz aqui a minha agulha, ó. Puxo o fio, ponto baixíssimo, uma corrente e aqui eu já cortei o fio. Agora, pessoal, vou mostrar o resultado pra vocês, vamos lá ver. Prontinho, pessoal, tá aqui mais um resultado de um passo a passo. Olha a nossa peça como ficou, eu gostei bastante, espero muito que vocês gostem. E se gostou demais dessa peça, eu peço a vocês que se chegou até aqui, compartilhe, se ainda não é inscrito, se inscreva, que eu vou ficar muito feliz. Até nosso próximo passo a passo. Tchau!